e provoca uma doença incurável, a silicose. Dessas rochas já foram extraídas toneladas de ouro. As caçambas carregadas de minério cruzam sem parar o céu de Nova Lima, com o sacrifício da saúde e da vida de milhares de homens. Por isso, Nova Lima é conhecida como a terra das viúvas. Os pioneiros ingleses construíram essas casas para os trabalhadores da mineração. Nova Lima nasceu a partir dessa vila. E os moradores dessas casinhas simbolizam a própria história da cidade. Uma história marcada pelo progresso, riqueza e, sobretudo, pela fatalidade. Uma simples caminhada por essa ruazinha dá uma ideia da tragédia da silicose. Morreu alguém aqui nessa rua? Morreu aqui, morava o seu Joaquim, né? Morreu de silicose. Nessa casa número 1? Nessa casa número 1. Aqui o seu Zé Muamba. Zé Muamba, né? É. Trabalhava na mineração também? Trabalhava também. Zé Antônio. Qual casa? A 9? A 11, seu Luiz. E aqui nesse lado? Alguém? Aqui no 18, Pouca Roupa. A senhora é parente do Pouca Roupa? Não. Aqui na 22? Geraldo Rosa. Número 25. 25. Seu Pimenta, é? Seu Pimenta. E Somar Gordo. Na 40? Na 40. Na casa 36, provavelmente uma das próximas vítimas. Seu João, tão fraco que mal consegue falar. O que o senhor sente, seu João? Vamos abrir as costas agora, as coceiras, poeira doente, tudo doente, tudo doente. Tudo doente, é? Os 3 mineiros que apontaram as vítimas da rua nos convidam a conhecer a casa e a dor da própria família. A mãe deles é uma das muitas viúvas de Nova Lima. O pai trabalhou durante 35 anos no fundo da mina. Depois de muito sofrimento, já quase sem poder respirar, morreu de silicose. É 7 anos que ele já morreu, para mim foi hoje. A minha vida ainda é os filhos que eu tenho e meus netos, né, que ainda estou vivendo, porque senão eu tinha morrido também. Nova Lima ergueu um monumento aos mineiros de Morro Velho. Hoje são 3.000 trabalhadores. Nos primeiros 6 meses deste ano, 24 morreram de silicose. Agora vamos ao fundo do problema. A longa descida terra adentro com os mineiros de Nova Lima. Primeiro o elevador, que nos leva a 500 metros abaixo do solo. Agora, o labirinto de paredes rochosas. Só mesmo com a ajuda de guias, para não nos perdermos nesses corredores que parecem não ter fim. Por todo lado, mineiros manejando imensas mangueiras d'água. Segundo os engenheiros da Morro Velho, a água é a solução para a epidemia de silicose que faz de Nova Lima a cidade das viúvas. No passado, a doença era provocada principalmente pelo uso desta máquina, uma perfuratriz manual. A perfuração da rocha da maior mina da cidade, a Mina Grande, era feita a seco, provocando muita poeira. Respirando horas num ambiente insalubre, eles acabavam adquirindo a silicose. Esse quadro mudou a partir de 1981. Todo esse trabalho passou a ser feito com jato d'água, como eles vão nos mostrar agora aqui. A velha perfuratriz já está quase aposentada. O homem agora fica mais afastado da rocha, pilotando o jumbo, uma espécie de trator que aumenta a segurança do mineiro. A operação automática exige menos esforço físico e o teto blindado protege contra desabamentos. Segundo um dos engenheiros da mina, os resultados já começaram a aparecer. A poeira continua existindo na perfuração ou não? Não existe mais. Pelo menos todos os níveis os levantamentos que nós fizemos dos níveis estão todos abaixo dos limites. O ano passado, os dados que nós temos fechados de 95, em 3.205 exames de checagem, digamos assim, nós tivemos um único caso novo de silicose na nossa empresa.
A empresa afirma que o problema acabou em 81, mas Antônio Cordeiro da Silva, contratado em 88, pegou a doença e morreu há 3 meses. O atestado de óbito prova que a causa foi silicose. Outra prova de que o problema não foi resolvido no começo dos anos 80. Este eletricista, contratado em 85, pegou silicose, mesmo trabalhando longe das áreas mais insalubres. A empresa disse que com jato d'água o problema lá está resolvido. O que você acha disso? Não creio nisso, porque prova disso, eu trabalhei na eletricidade 8 anos, e se o jato d'água valesse realmente como que eles falam, eu não poderia pegar silicose como eu peguei. Elias perdeu o pai vítima da doença. Um irmão saiu mutilado do fundo da mina. Revoltado, entrou na luta por melhorias nas condições de trabalho dos colegas e elegeu-se presidente do Sindicato dos Mineiros. Os trabalhadores alcançaram algumas vitórias, mas a situação, segundo ele, ainda é muito grave. Continua precário, muita poeira. Continua? Continua, inclusive a silicose, né? Hoje na nossa região, 4.200 silicoses. O Ministério Público de Minas Gerais move 2 ações contra a mineração Morro Velho. Uma exigindo mais proteção no ambiente de trabalho. Outra, uma ação coletiva de indenização para trabalhadores doentes e para as famílias dos que morreram de silicose. São mais de 1.000 vítimas. No processo, está bem provada a relação de causa e efeito? Tranquilamente, através de inúmeros laudos elaborados pelos órgãos fiscalizadores próprios, que são a Delegacia Regional do Trabalho, Fundacentro e inúmeros outros órgãos que atuam junto à saúde do trabalhador. O perigo inerente à atividade, ele existe. Sim. Somente Deus que poderia eliminar todos os riscos inerentes a essa atividade. É como tem o ditado, é a Nova Lima das viúvas. Porque o que tem de viúva aqui sobre essa mina é demais. Quem é o responsável por um acidente no trabalho? Daqui a pouco, sangue na linha de montagem, fatalidade ou falta de prevenção? Explosão na fábrica, fagulhas de fogo bem perto de tintas inflamáveis. Drama na construção civil. O operário que caiu do telhado é o culpado pela própria morte? Hoje em Campeões de Bilheteria, desastre aéreo. As máquinas mutilam, as máquinas desempregam, as máquinas matam trabalhadores. Esse centro de reabilitação profissional em São Paulo atende mais de 1.000 vítimas de máquinas perigosas. A maioria sem experiência no trato com as complicadas engrenagens. Aqui, depois dos acidentes, eles reaprendem lições de infância. Como caminhar, subir e descer escadas, usar garras de metal no lugar das mãos perdidas num acidente grave. E ainda assim, fazer arte. Ao drama do sofrimento físico, soma-se outro, tão doloroso quanto. Não se abrem caminhos para os homens e mulheres mutilados em acidentes de trabalho. O mercado fecha as portas para eles. Que a pessoa normal, eles não dão emprego, imagina deficiente. Agora eu tô sem emprego, sem dedo, sem nada. E os acidentes continuam acontecendo. Nesta empresa de chapas de aço, no bairro do Cambuci, em São Paulo, o operário acidentado não está mais à frente da máquina. Só o sangue que ela arrancou e se espalhou pelo chão e pelas engrenagens. Máquinas paradas, homens parados, medo no olhar. Realmente foi uma fatalidade. Fatalidade. É assim que Pedro Severino, o metalúrgico acidentado, explica o que aconteceu. Ele teve a mão ferida e fratura exposta no antebraço. Não culpa nem a máquina, nem o colega que fez o movimento errado. Foi realmente uma fatalidade. Em vez do rapaz ligar o botão para frente, ele ligou para trás. Quem está no chão?
Uma vítima ou culpado pelo acidente? A recordista é São Paulo, com 45% dos acidentes. A resposta quase sempre é uma acusação. Aqui, como em todo o país, as empresas costumam atribuir a responsabilidade ao trabalhador. É dele o descuido, a imprudência, o erro. Na verdade, os vilões são outros. Máquinas perigosas, condições inadequadas, ritmo desumano. Jurandir, as cicatrizes da irresponsabilidade. Gilberto, marcas do descaso gravadas a fogo. A tragédia aconteceu há 4 anos nesse velho galpão, onde funcionava uma pequena metalúrgica na cidade de Cotia, São Paulo. Jurandir e Gilberto trabalhavam na pintura de artigos de arame. Eles contam que na sala ao lado, um outro trabalhador fazia um serviço de solda. 2 atividades que jamais deveriam ser realizadas tão perto uma da outra. De repente, fagulhas da solda caem sobre a tinta. Explosão. Fogo. Foi um desespero que eu nem sabia para onde que só via grito de pessoal e eu também desesperado gritando. No momento que eu fui procurar a porta, eu tropecei. A hora que eu caí com isso aqui, com esse braço tá totalmente mutilado, dentro da gaiola, dentro da recipiente contido. Isso aqui saiu na tocha viva. Como é que ficou a sua vida depois disso? Eu me olhava no espelho e dava vontade de eu quebrar o espelho, por causa que eu falei, isso aqui não sou eu. Se eu pego uma foto minha, que eu tenho aí, e olho, eu falo, pô, o que foi, o que virou de mim, que futuro eu vou ter agora? Sei lá, não sei, praticamente, acho que eu não tenho. Osasco é recordista nacional em doenças e acidentes do trabalho. Tem mais acidentes aqui do que em 11 estados brasileiros juntos. Somente no ano passado, o número das doenças foi superior ao do estado da Bahia, que é o 3º do país. Esse quadro talvez seja semelhante ao de qualquer grande cidade brasileira. A diferença aqui é que o Sindicato dos Metalúrgicos se preocupa muito em fazer a sua própria estatística. Os arquivos do sindicato estão abarrotados de tragédias. Esse livro, por exemplo, é só de fotos de trabalhadores horrivelmente mutilados. Imagens chocantes. Mas a ação dos sindicalistas não se limita à coleção de fotos e recortes de jornais. São pilhas e pilhas de processos movidos contra as empresas onde ocorreram os acidentes. O diretor do sindicato chegou a números assustadores. A gente tem aqui no Brasil, infelizmente, mais mortes de trabalhadores do que 15 países do continente americano reunidos, incluindo os Estados Unidos, e aqui não acontece absolutamente nada. Apoiado em números e diante do descaso das empresas, ele faz uma previsão sombria sobre o futuro dos trabalhadores, sobre o futuro de um Brasil ferido e doente. A cada 10 acidentes de trabalho que aconteceram no país, uma pessoa morreu ou ficou mutilada ou foi vítima de doença do trabalho. Isso é um absurdo. Dentro de pouco tempo, todo o país vai estar inviabilizado. Nós não vamos ter previdência social que consiga manter os gastos, né, com isso, e nós vamos ter uma sociedade doente. Os números são frios, mas não quando parentes e amigos têm que sepultar mais uma vítima de acidente de trabalho. Marcos Tinte, 27 anos. Ele caiu de uma altura de 8 metros quando consertava uma calha numa grande empresa multinacional. Uma vida perdida, outra arruinada. A gente tinha programado para casar em dezembro. A partir de hoje, eu não sei o que vou fazer, não sei para onde eu vou agora. Eu estou completamente perdida. Então nós vamos lá. Vamos junto? Vamos tentar, né? É, tá então bom. tá. Vamos lá. As circunstâncias da morte de Marcos levaram este grupo de sindicalistas de Campinas a investigar o caso no local do acidente, a empresa Bosch. Nós tentamos acompanhá-los. Todos são barrados na recepção.
Depois de muita formalidade e muita espera, aparece o porta-voz da empresa. Ele manda esperar mais um pouco. Todos são identificados e finalmente é liberada a entrada do grupo com uma condição: imprensa fora. Por que a empresa não permitiu que nós entrássemos acompanhando a visita do sindicato ao local do acidente? Não havia necessidade, né, de que a imprensa acompanhasse também o sindicato, já que... Quem sabe da necessidade da imprensa, né? Não é a empresa. Não, a empresa sabe das necessidades dela, tanto que ontem ela divulgou, foi a primeira a divulgar uma nota oficial comunicando à sociedade, à imprensa, do que havia acontecido aqui. Agora, as pessoas que estão entrando na empresa são as pessoas que são necessárias para se realizar uma perícia e de maneira isenta. Horas depois, os sindicalistas saem impressionados com o que viram. Isso é um acidente comum, corriqueiro, que com pequenas providências você teria evitado. Se fosse a interferência de vocês, talvez esse acidente não tivesse existido do ponto de vista estatístico. Provavelmente era mais um acidente fantasma e muito provavelmente estaria escondido, sem dúvida alguma. Marcos está morto, mas a placa não mudou. A empresa alega que ele era um prestador de serviços, não um empregado da casa. A empresa se defende acusando Marcos de andar sobre o telhado, sem equipamento de segurança e sabendo do risco que corria. Os sindicalistas acusam a empresa de não ter treinado nem instruído Marcos para trabalhar em local de risco. No dia do enterro de Marcos, Cleusa, ainda muito abalada, não pensava em responsáveis. Dias depois, Cleusa decidiu processar a empresa, exigir indenização. A falta de segurança não é o único risco na vida de um trabalhador. A seguir, a ameaça invisível que paralisa os movimentos de operários e digitadores. Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, domingo, 9 da manhã. Lesões por esforços repetitivos, ou abreviando, LER. Essa doença atinge os trabalhadores que usam as mãos de uma maneira quase frenética durante muitas horas por dia. Operários de linhas de montagem e digitadores, por exemplo. A LER ataca os músculos, tendões e nervos dos membros superiores. Começa pelos dedos e vai subindo. Braço, antebraço, ombro, pescoço, a coluna cervical. Inflamou muito, infeccionou até aqui, toda essa região, direito e esquerdo. Doía muito? Nossa, horrível. As letras L e R são a sigla da doença do trabalho que mais cresce no mundo industrializado. Nas empresas do Brasil também. Ela ataca principalmente quem opera teclado de computador, como as pessoas dessa sala. Somente entre os bancários já são 50 mil vítimas da doença, 10% da categoria. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado tem um posto de atendimento para portadores da LER. Esta bancária passa por longas sessões de acupuntura. Conta que vários colegas sofrem do mesmo mal, mas com medo de perder o emprego, aguentam as dores. Assim, correm o risco de a lesão se agravar e não ter mais cura. Você tem uma modificação do sistema nervoso autônomo, né, no braço, a pessoa começa a ter inchaço, queimação no braço, perda do controle voluntário da mão. Isso já num quadro mais avançado, aí não tem mais o que fazer, assim, em termos de tratamento preventivo, não tem mais o que fazer. Dor muito intensa? Direto. Às vezes não consegue nem dormir. Nem dormir? Nem dor? Dor no braço todo? Nos dois? Isso. A médica Maria Cetime explica que o estresse só faz piorar a saúde dos trabalhadores. Quanto mais nervoso o ritmo de trabalho, maior é o risco de a lesão se agravar. Surgem varizes, insônia, problemas de estômago e coração. A LER acaba tirando as vítimas do convívio social. Uma pessoa com dor crônica, ela se afasta do seu meio natural, meio familiar, ela perde o papel, perde a identidade, né, do seu papel como mãe, como pai, como irmão, como trabalhador, como colega, porque é um homem doloroso ou uma mulher dolorosa.
E as mulheres dolorosas ou homens dolorosos são muito chatos para a sociedade como um todo. Se é uma doença, uma deficiência invisível, nós estamos sofrendo muito com isso. Francisca tem 29 anos e há 8 sofre da doença. Teve que se afastar do emprego. Tentou conseguir a aposentadoria por invalidez, mas não conseguiu. Hoje vive com uma pequena pensão. Ela trabalhava nesta linha de montagem de uma fábrica de rádios para carros. Montava um radinho por minuto, um ritmo alucinante de trabalho que ela compara ao de um robô. Você tinha liberdade de sair da linha a hora que você quisesse ou não? Não, era tudo determinado pela empresa. Ou eu tomava um café, ou ia até o banheiro. As duas coisas não poderia? Não. A cobrança da produtividade, a cobrança da atenção, as pressões que são feitas para que se produza mais. Essa é a questão básica, no meu entender, do adoecimento moderno. A brutalidade deixou de ser uma brutalidade explícita para ser uma brutalidade oculta. É uma contradição, porque a tecnologia deveria melhorar a qualidade de vida das pessoas. O drama de Francisca não é recente. 50 anos atrás, Charlie Chaplin satirizava a figura do operário robô pressionado pelo patrão. Na vida real, os empresários ainda não reconhecem as lesões por esforços repetitivos como doenças do trabalho. Quando um funcionário adoece, joga-se o problema para o Estado, para o INSS. Quem vai pagar o tratamento não é o patrão, somos todos nós. O trabalhador robô de hoje é o mesmo dos tempos de Chaplin, só que mais doente e menos engraçado. A Ler torna dolorosas as tarefas domésticas mais simples. Sueli, metalúrgica, já quebrou muita louça e sofre para arear uma panela. Para a cunhada Maria, operadora de caixa, o tanque virou um suplício. Para Odila, irmã de Sueli, metalúrgica, ferro de passar pesa como chumbo. A gente tem choques, principalmente pegar uma panela dessa. Você força o braço direito aqui, ó, você tá vendo? Não dá, a gente não aguenta pegar assim e erguer a panela. Tem que ser com a ajuda das duas mãos. Próximo do fogão para a pia, da pia, procurar guardar sem ficar andando com alguma coisa, uma travessa na mão, porque cai mesmo. Só que eu não consigo levantar o ferro, então... Mas eu costumei fazer um pouco com essa mão, só que ela tá sobrecarregada, né, porque aí ela adormece toda. Conforme a gente faz isso, né, dói muito o corpo aqui em cima, o cotovelo, dói muito. Três mulheres, uma família, um sofrimento só. A dor se faz lembrar durante todo o dia. E à noite, elas ainda têm que dormir com aparelhos nos braços. Eu estou usando esse daqui para dormir, né? E não pode ser usado 24 horas por dia direto, porque ele deforma o braço, até porque incomoda para segurar no ônibus. Isso aqui machuca. A gente não tem firmeza para conseguir segurar no ônibus, lavar a louça. O médico quer que usa 24 horas por dia, mas não dá, é impossível. Esse é o encontro de uma associação de trabalhadores com Ler. Muitos ex-funcionários da indústria Ford em Guarulhos. A associação já levou 1.500 denúncias ao Ministério Público. Mais da metade contra a fábrica onde Francisca pegou a Ler. Ela trabalhava nessa linha de montagem. A empresa se orgulha de ter ganho vários prêmios internacionais pela qualidade dos produtos e pelos índices de produtividade que vem alcançando. Mas os operários dizem que a produção elevada acabou provocando alto índice de funcionários doentes. A empresa rebate. Nós temos realmente uma preocupação muito grande com relação à qualidade, à produtividade. Então, para nós, o Ler é algo muito importante que está sendo administrado e, graças a Deus, com a ideia de melhoria contínua, nós temos praticamente chegado a um ponto que nós poderíamos até afirmar uma das melhores empresas mundialmente falando nesse sentido. Algumas empresas, conscientes da gravidade do problema, tomam a iniciativa de prevenir a doença. Nesse vídeo, produzido por um grande banco para seus funcionários, as lições são dadas com muito humor. Posturas saudáveis, conforto visual, pouco barulho, temperatura agradável,
pausas regulares. Quem é que não gosta de trabalhar assim? Nós temos essa doença, não podemos deixar que aconteça com outras pessoas. Não queremos mais vítimas, nós queremos a prevenção. Proteção para os trabalhadores na cidade e no campo. A seguir, o equipamento que protege os cortadores de cana das foices e das cobras. Flagrante na mina de amianto, o veneno que flutua no ar. O grande dragão branco. Rio dos Peixes, região metropolitana de Belo Horizonte. Os fiscais do Ministério do Trabalho estão chegando de surpresa aqui na empresa. Mesmo quem não é especialista pode perceber que a situação, as condições de trabalho aqui são extremamente insalubres. Veja só a quantidade de poeira que está saindo ali daquele ponto. E a poeira contendo amônia. Aqui, ao lado, mais uma prova de que a situação é irregular. Mesmo encobertos pelo pó, os empregados trabalham sem qualquer proteção. Por que o senhor não usa máscara? Até que eu tenho com a máscara, eu tirei ela aqui agora. Na hora que eu cheguei aqui, só para limpar ela. O amianto, o minério que está sendo extraído nesta pedreira, é matéria-prima de 3.000 produtos, como telhas, pastilhas de freios para carros e caixas d'água, na linha de produção.